E se eu te dissesse que tudo o que você acredita sobre controle, liberdade e amor é uma ilusão cuidadosamente plantada por alguém que sorri enquanto puxa os fios da sua alma? E se o narcisista que te destrói por dentro não fosse apenas um vilão externo, mas uma projeção do inconsciente que você insiste em não confrontar? Há forças invisíveis moldando seus pensamentos, e você sente isso, mesmo sem entender. Existe um jogo sendo jogado no silêncio, onde o outro sempre vence, porque você ainda não aprendeu a manipular a sombra. Você já se perguntou por que certas pessoas têm o poder de te dobrar, mesmo sem levantar a voz? Por que você sente culpa por coisas que nunca foram sua responsabilidade? Carl Jung nos alertou. O mal não se revela com gritos, ele sussurra através de máscaras, simpatias e elogios envenenados. Mas há um mapa oculto, uma trilha proibida que poucos ousam seguir. Aqueles que cruzam essa fronteira não apenas se libertam, eles se tornam os senhores do jogo. A pergunta é: você está preparado para virar o espelho e ver o que realmente habita por trás do olhar do narcisista? Existem golpes mentais que não são ensinados nos livros, apenas sentidos nas cicatrizes. Golpes que não quebram ossos, mas rompem identidades. E cada um deles, quando compreendido através da lente da psicologia junguiana, revela uma verdade incômoda. O narcisista só domina quem ainda não despertou sua sombra interior. Este vídeo não é apenas uma exposição, é um ritual de iniciação. A cada minuto, você será puxado para camadas mais profundas de si mesmo, até que não haja mais retorno. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste. E talvez por isso o narcisista ainda viva dentro de você, mesmo quando já foi embora. Há um veneno emocional que precisa ser revertido. Mas cuidado, o conhecimento que você está prestes a tocar pode ser perigoso se for usado sem consciência. Por isso, cada revelação será entregue no tempo certo, porque neste campo de batalha, o que está em jogo não é um relacionamento, é a sua alma. Não pense que você vai apenas assistir a um vídeo, você está prestes a atravessar um portal. E do outro lado, nenhuma relação será a mesma. O que Carl Jung revelou não é para todos, é para aqueles que ousam encarar o caos, domá-lo e fazer dele uma arma. Mas atenção, ao apertar o play, você estará aceitando um pacto silencioso, um pacto com sua própria escuridão. A pergunta que resta é: você realmente quer saber o que acontece quando o narcisista vira marionete nas suas mãos? Você já sentiu como se estivesse vivendo dentro de uma narrativa que não é sua? Como se cada gesto seu fosse previamente manipulado por mãos invisíveis, moldando sua reação, sua culpa, seu amor e até sua raiva? O narcisista não entra na sua vida como um predador. Ele entra como um eco do que você achava que precisava. E é aí que começa o feitiço. Não pela força, mas pelo reflexo. Carl Jung nos alertou. Aquilo que você não torna consciente se manifesta como destino. E talvez seja por isso que você sempre acaba voltando, mesmo quando tudo dentro de você grita para fugir. Há uma parte em você que já conhece esse enredo. Um olhar que seduz, um silêncio que paralisa, uma presença que te faz sentir pequeno e, ao mesmo tempo, necessário. Isso não é amor, é hipnose emocional. Uma encenação cuidadosamente ensaiada, onde o narcisista te oferece a ilusão da escolha, enquanto puxa as cordas do que você mais teme perder, sua imagem de merecimento. É nesse ponto que o primeiro golpe é aplicado, o envenenamento da sua identidade. Você começa forte, convicto, inteiro, mas aos poucos, cada elogio se torna uma prisão, cada gesto de carinho vira uma cobrança não dita. O narcisista não briga com você, ele esculpe suas dúvidas em silêncio. Ele não te agride, ele te convence a duvidar de si. A guerra que ele trava não é contra seu corpo, é contra sua psique. E você luta, mas a cada tentativa de se libertar, algo dentro te sussurra que talvez ele esteja certo, que talvez você mereça o castigo que vem disfarçado de amor. E então, o segundo golpe, o espelhamento sombrio.
Ele se torna tudo o que você mais admira. Ele se transforma na sua luz, apenas para depois mergulhá-la em sombra. Você não percebe, mas está sendo treinado a se apaixonar pelo que ele projeta e a odiar o que ele destrói em você. A dualidade junguiana da persona e da sombra se manifesta com crueldade. Você se apega ao que ele mostra e se culpa pelo que ele retira. Nesse ciclo, o seu eu começa a desaparecer. Você começa a duvidar dos próprios sentimentos. O que antes era clareza vira névoa. E o narcisista, mestre em provocar ambivalência, se alimenta do seu desconcerto. Ele não quer sua admiração, ele quer sua confusão, porque é nesse labirinto que ele reina. Jung dizia que o encontro com a sombra é inevitável, mas aqui você não está apenas encontrando a sombra, você está sendo devorado por ela, enquanto tenta desesperadamente manter um sorriso no rosto. O terceiro golpe é mais sutil e mais fatal. A anulação simbólica. O narcisista começa a te apagar das pequenas formas. Uma opinião desvalorizada, um gesto ignorado, um sonho ridicularizado. Aos poucos, sua existência se torna secundária dentro da própria vida. Você se percebe como um coadjuvante que não tem mais voz, apenas presença. E a dor disso é surda, é invisível, mas consome cada parte do seu ser. É como gritar dentro de um espelho e não ouvir nenhum som de volta. É nesse momento que algo dentro de você começa a ruir. Mas é também nesse exato ponto que a possibilidade de renascimento se abre. Porque para Jung, o colapso não é fim, é rito de passagem. O narcisista, sem saber, te conduz ao fundo do poço psicológico, onde não há mais máscaras nem distrações. Apenas a verdade nua da sua alma, esperando por você. E é aqui que você sente, ou desperta, ou desaparece. Mas despertar exige coragem, exige olhar para as feridas que você fingiu não ter, exige confrontar o fato de que parte de você se alimentava dessa dor, porque ela era familiar, porque ela te fazia sentir algo, mesmo que fosse ruína. Carl Jung sabia, nada que é reprimido morre, apenas ganha força nas sombras. E agora, neste exato instante, a sua sombra está batendo na porta, pedindo para entrar não como inimiga, mas como aliada. A transformação começa aqui, não com uma ruptura externa, mas com um terremoto interno. O tipo de tremor que realinha tudo, crenças, memórias, limites, identidade. Não se trata mais de manipular o narcisista por vingança. Trata-se de recuperar a própria bússola psíquica, aquela que foi desviada por palavras doces e silêncios estratégicos. Cada golpe mental que será revelado daqui em diante é, na verdade, um espelho da sua própria força esquecida. Você ainda sente que está no controle? Ou já percebeu que sempre esteve dentro de um enredo que não escreveu? Essa dúvida, essa tensão, é o primeiro passo para sair do transe. E se você chegou até aqui, é porque algo em você já começou a despertar. Mas cuidado, quanto mais fundo você for, mais máscaras cairão, e algumas delas podem ser suas. Há um momento em que a alma silencia e o coração, mesmo em ruínas, se recusa a ir embora. Você sabe que está preso, mas algo em você ainda deseja permanecer. Isso não é amor. Isso é vínculo traumático. É uma prisão construída com afeto intermitente, com doses controladas de atenção e migalhas de validação. O narcisista aprendeu a ler suas carências como quem lê um mapa de rotas ocultas e sabe exatamente onde tocar para te manter acorrentado por dentro. Esse é o segundo golpe mental proibido, o enlace emocional paralisante. Carl Jung diria que aquilo que você ama em alguém, na verdade, revela o que falta em você. E talvez por isso o narcisista seja tão magnético. Ele aparece como resposta às suas perguntas não formuladas, como o reflexo encantado da sua carência mais antiga, mas por trás dos gestos doces e das palavras cuidadosamente articuladas, existe uma engenharia emocional milimétrica, capaz de te fazer sorrir em meio à destruição. Ele não te prende com força, ele te prende com afeto calculado. E você, sem perceber, vai confundindo sobrevivência com conexão. Esse tipo de manipulação não grita,
ele sussurra. Ele aparece nas mensagens que chegam no momento exato em que você decide se afastar. Nos elogios, depois da agressão. Nas lágrimas fingidas que despertam sua empatia. No pedido de desculpa que não muda nada, mas reativa tudo. É aqui que o narcisista instala sua arma mais poderosa, a oscilação emocional. E você, em meio a esse vai e vem de dor e alívio, começa a perder o senso de realidade. Tudo se mistura, tudo se relativiza. E quando tudo é relativo, não há mais verdade em que se apoiar. É neste ciclo que nasce o quase amor, quase mudança, quase paz. E você vive agarrado ao quase, porque o vazio do nada parece ainda mais aterrador. Jung nos ensina que o inconsciente busca equilíbrio. E se você cresceu em ambientes emocionais instáveis, o caos do narcisista pode soar familiar. Ou repetição da dor vira um rito inconsciente. Você acha que está lutando por amor, mas está apenas tentando provar para si mesmo que é digno dele. E o narcisista sabe disso. Ele não luta com espadas, ele luta com espelhos. O segundo golpe paralisa, porque não fere de imediato. Ele acaricia primeiro, ele envolve, embriaga, seduz. Você começa a duvidar das suas decisões. Cada vez que tenta sair, algo dentro te puxa de volta. Não é o outro, é o laço. O pacto silencioso que se forma quando sua esperança é sequestrada. Quando seu desejo de ser visto fala mais alto do que seu instinto de proteção. Esse é o momento em que a mente colapsa e a emoção assume o comando. E onde a emoção governa sem consciência, o narcisista reina absoluto. O que torna esse golpe proibido é sua invisibilidade. É a maneira como ele se disfarça de romance, de empatia, de cuidado. Mas por trás de cada gesto encantador há uma intenção: manter você no tabuleiro. Nunca inteiro, nunca ausente. Apenas quebrado o suficiente para continuar dependente. E a dependência aqui não é física, é simbólica. É a ideia de que sem ele você não será completo. É a convicção falsa de que você precisa do mesmo veneno que te destrói para continuar respirando. A prisão não está nas atitudes do outro, está na sua expectativa de que ele mude. Você vive esperando por um gesto que redima toda a dor acumulada, por uma palavra que conserte tudo. Mas Jung diria que a redenção não vem do outro. Ela nasce quando você encara o vazio e decide não preenchê-lo com mais dor. Esse é o ponto em que a transformação pode começar. Mas o segundo golpe trabalha justamente para impedir isso. Ele prolonga o ciclo. Ele mantém a chama acesa, apenas o suficiente para impedir que você veja a escuridão real. E mesmo quando você tenta reagir, ele te desarma. Não com violência, mas com vulnerabilidade estratégica. Ele se faz de vítima. Ele chora. Ele te diz que vai mudar. Ele te chama de especial. E naquele instante uma parte sua, aquela que só queria ser amada, se rende. E o ciclo recomeça. A mente racional se cala. O coração sangra em silêncio e o corpo permanece. Você já não sabe se está vivendo ou apenas sobrevivendo. Se ama ou apenas se acostumou com a dor. Se está lutando por alguém ou implorando para não ser esquecido. Carl Jung não deixaria passar despercebido o simbolismo desse laço. Ele entenderia que o narcisista é o ativador da sua ferida primordial. Ele surge para te mostrar o que você precisa curar. Mas se você não vê isso, ele se torna seu carcereiro. E é por isso que este golpe é perigoso, porque ele ativa a parte mais frágil e faminta do seu ser, e a mantém amarrada com laços invisíveis, enquanto o tempo passa e sua essência se apaga. A cada dia, você se distancia um pouco mais de si mesmo. E é nesse distanciamento que o narcisista vence. Mas há um fio solto nessa teia, um ponto que, se puxado com coragem, pode desmoronar tudo. E esse ponto é você, sua consciência, sua decisão, sua raiva reprimida transformada em força, seu silêncio transformado em voz. O segundo golpe só funciona enquanto você busca a permissão do outro para se libertar. Mas o dia em que você parar de esperar será o dia em que as correntes vão começar a quebrar. O que vem depois disso, você está prestes a descobrir. Em algum momento, entre o cansaço e a confusão, você se pega pedindo desculpas por algo que não fez, pedindo perdão
por sentir dor, tentando justificar suas lágrimas, como se sua tristeza fosse uma afronta. E sem perceber, você cruza uma linha silenciosa, onde sua dor é invalidada, sua voz é distorcida e sua integridade se torna evidência de um crime emocional que você nunca cometeu. Este é o terceiro golpe mental proibido, a inversão da culpa. O narcisista não quer apenas vencer, ele quer que você carregue a culpa pela guerra que ele começou. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós, projetamos nos outros. E o narcisista domina essa mecânica como um artista. Tudo o que ele esconde, ele transfere. Toda a sua agressividade reprimida, ele vomita como fragilidade. Todo o seu medo de abandono, ele transforma em acusações. Todo o seu desprezo por si mesmo, ele planta em você, como se fosse sua identidade. E assim, pouco a pouco você começa a se ver com os olhos dele. Um espelho distorcido, onde suas intenções mais puras são transformadas em veneno. O terceiro golpe é brutal, porque não atinge sua razão, atinge sua moral. Ele corrói sua bússola interna. Ele faz você duvidar do que é certo. E o que é ainda mais cruel, ele transforma sua empatia em arma contra você. Toda vez que você tenta conversar, ele se vitimiza. Toda vez que você se frustra, ele diz que está sendo atacado. Toda vez que você chora, ele diz que é drama. Toda vez que você tenta sair, ele diz que está sendo abandonado. A dor dele sempre parece mais válida. O sofrimento dele sempre parece mais urgente. E você, mesmo destruído, volta para cuidar de quem te feriu. Isso não é amor, isso é distorção psíquica. É uma manipulação simbólica profunda que transforma a realidade em um campo minado. Cada palavra sua pode ser usada contra você. Cada reação sua será reinterpretada como descontrole. O narcisista não precisa gritar. Ele apenas planta a dúvida. Será que não fui eu mesmo o problema? E essa pergunta, quando alojada na alma, cria raízes, envenena a autoestima, destrói a noção de merecimento e apaga qualquer rastro de liberdade interna. Jung alertava que o processo de individuação exige atravessar as sombras do inconsciente, e neste golpe você é lançado exatamente ali, no centro da sua ferida, na criança que cresceu tentando agradar para não ser rejeitada, no adolescente que engoliu a raiva para não perder o afeto, no adulto que aprendeu a suportar abusos, desde que viessem acompanhados de afeto intermitente. O narcisista, sem saber, encarna todos esses traumas. Ele é o monstro externo que representa o monstro interno que você nunca teve coragem de encarar. E talvez por isso você ainda esteja aqui, porque se libertar dele exige se libertar de partes suas que você nunca quis olhar. Esse é o verdadeiro peso do terceiro golpe. Ele te obriga a decidir, continuar culpando a si mesmo para manter o vínculo, ou encarar a dor crua da verdade e cortar a ligação que te alimenta e te mata. Mas essa decisão não é racional, ela é visceral. E cada vez que você tenta escolhê-la, o narcisista cria um novo loop. Um novo cenário onde ele parece arrependido, onde ele parece finalmente ter entendido. Mas é só mais um ciclo, um novo palco. A mesma prisão com cortinas diferentes. A culpa, quando distorcida, não ensina. Ela paralisa, ela envergonha, ela silencia. E o narcisista sabe que enquanto você se sentir culpado, você continuará acessível. Ele usará seus erros, reais ou imaginários, como correntes. Ele vai te lembrar do dia em que você gritou, do momento em que você quis desistir, do instante em que você falhou, como se esses episódios fossem a justificativa para todos os abusos dele. Ele manipula o tempo, resgata memórias, edita os fatos, e de tanto ouvir a versão dele, você começa a esquecer da sua. Mas há um ponto de ruptura, um instante em que algo dentro de você grita, um grito abafado por anos, mas que insiste em emergir. É a sua consciência resgatando pedaços do seu eu que estavam enterrados. E esse grito diz: não, não foi você quem destruiu tudo. Não foi você quem causou esse caos. Não foi você quem apagou sua luz. Você apenas acreditou nas mentiras. E talvez
até agora, tenha feito o melhor que podia com as ferramentas que tinha. E perceber isso é o primeiro passo para retomar o poder. Carl Jung dizia que a cura não vem da perfeição, ela vem da aceitação radical de quem somos, com luzes e sombras. E aceitar que você foi manipulado não é fraqueza, é maturidade psíquica, é coragem de se ver além da culpa, além da vergonha, além da narrativa que o narcisista escreveu para te manter pequeno. O terceiro golpe só se desfaz quando você começa a narrar sua própria história. Quando você escolhe a verdade crua em vez da mentira confortável. Quando você para de pedir desculpas por sentir e começa a se honrar por sobreviver. E então algo muda, o olhar muda, o corpo muda, a energia muda, porque a culpa, quando reconhecida como impostora, perde o poder e o narcisista perde o controle. O que vem depois disso é um território desconhecido, um espaço novo onde sua voz não ecoa para agradar, mas para afirmar, onde sua dor não é argumento de fraqueza, mas prova de resistência. O terceiro golpe mental proibido pode ser devastador, mas também pode ser a chave para uma libertação profunda. A libertação de tudo o que você nunca foi, mas aprendeu a carregar. Há um instante em que você já não distingue mais o que é lembrança e o que é invenção, o que foi dito, o que foi sentido, o que foi manipulado. A mente gira em círculos, tentando montar um quebra-cabeça com peças que parecem se mover sozinhas. E tudo em você grita por uma verdade fixa, uma base estável, uma certeza, mas tudo o que você encontra é dúvida. O quarto golpe mental proibido se instala nesse caos sutil, a fragmentação da realidade. O narcisista não precisa alterar os fatos. Ele apenas espalha cacos de verdades pela sua consciência e observa você sangrar tentando reconstruir o que foi quebrado. Carl Jung dizia que o símbolo é a linguagem da alma, e o narcisista aprendeu a manipular símbolos como quem domina a arte da feitiçaria moderna. Ele distorce memórias, reconfigura palavras, altera a ordem dos acontecimentos e, com isso, ele reescreve sua realidade emocional. Aos poucos, você já não sabe se aquela discussão realmente aconteceu como você lembra, se aquele elogio foi sincero, se aquela dor foi válida. E nessa espiral, sua mente, sua maior aliada, se torna um campo de guerra. Você se torna estrangeiro dentro da própria narrativa. O que torna esse golpe tão cruel é o seu silêncio. Ele não vem com gritos, mas com pausas. Não com acusações, mas com omissões. O narcisista planta dúvidas com um olhar, uma negação sutil, uma mudança repentina de discurso. Ele diz que você está exagerando, que está inventando, que está louco. E essa palavra, sussurrada com frieza, implode algo dentro de você. A dúvida, o medo de não ser mais capaz de confiar na própria percepção. O horror de sentir algo com clareza e ser dito que nada daquilo é real. Esse tipo de manipulação psicológica tem nome, gaslighting, mas Jung nos daria outra lente para observar isso. Ele falaria sobre a desintegração da psique, a perda de contato com o self, porque quando você não sabe mais o que é real, você se perde de si. E é aí que o narcisista te captura por completo, não apenas pelo controle emocional, mas pelo sequestro da sua consciência. Ele transforma o mundo em algo instável, mutante, escorregadio e faz você se agarrar a ele como o único ponto fixo que ainda resta. Você começa a andar em ovos dentro da própria casa. Mede palavras, pesa gestos, questiona pensamentos. Tudo pode ser usado contra você, inclusive aquilo que nem chegou a ser dito. E o narcisista, mestre da inversão, faz você se sentir responsável até pelo que ele causou. Ele vai dizer que só mentiu porque você pressionou, que só se afastou porque você exagerou, que só explodiu porque você provocou. E nesse teatro, o autor da destruição é também o crítico da sua dor. Você tenta confrontar, tenta entender, tenta resgatar os fatos. Mas cada tentativa vira uma armadilha. Ele muda de assunto, ele distorce, ele diz que você está obcecado com o passado. E a cada confronto, ele faz você parecer irracional,
O que antes era uma busca por justiça, agora soa como loucura, e você, na ânsia de se provar são, se afasta ainda mais da própria sanidade. Porque quanto mais tenta explicar, mais se afunda, e o narcisista assiste, impassível, como se fosse apenas uma vítima do seu colapso emocional. Carl Jung dizia que o inconsciente coletivo é uma rede profunda que nos conecta a símbolos universais. E o narcisista domina essa linguagem. Ele percebe seus símbolos emocionais, suas palavras gatilho, suas feridas arquetípicas, e ele os usa contra você. Cada conversa vira uma dança simbólica entre o caos e o controle. E enquanto você busca sentido, ele se diverte criando mais camadas de confusão. Não porque quer te entender, mas porque quer que você nunca mais confie em si mesmo. E nesse cenário surge a dúvida mais devastadora. E se eu realmente estiver louco? E é essa dúvida que paralisa, que te isola, que te impede de pedir ajuda. Porque quem acreditaria em você? Quem entenderia o tipo de manipulação que não deixa marcas no corpo, mas perfura a alma? Quem acolheria a sua dor sem chamá-la de exagero? A fragmentação da realidade é o golpe que transforma a vítima em prisioneira de si mesma, porque ela começa a desconfiar do único lugar onde ainda havia alguma liberdade, sua mente. Mas há uma chave escondida no meio desse labirinto, uma faísca que pode reacender sua lucidez. E essa chave se chama intuição. Aquela sensação visceral que te dizia, desde o começo, que algo estava errado, que você ignorou, que você abafou, que você silenciou para manter a paz. Carl Jung nos lembraria que a intuição é a voz da alma falando antes que a mente compreenda. E talvez seja hora de ouvi-la de novo, porque por mais que ele tente distorcer os fatos, há algo dentro de você que ainda sabe, que ainda sente, que ainda resiste. E essa resistência, por menor que pareça, é a fresta pela qual a consciência pode voltar a entrar. Quando você começa a escrever sua própria versão, quando você busca memórias que te ancorem, quando você se cerca de pessoas que lembram quem você era antes de ser confundido. A realidade não precisa ser perfeita, ela só precisa ser sua. O quarto golpe mental proibido tenta te desconectar de si, mas é justamente essa dor que pode te reconectar ao que há de mais verdadeiro em você, a sua própria narrativa. Você não percebe quando começa a acontecer. É como névoa que se espalha devagar pela consciência, como perfume envenenado que penetra na pele sem deixar marca. De repente, suas palavras já não são suas. Seus desejos parecem distantes. Suas vontades mudam de forma. E o que antes era eu, agora se confunde com um nós tão denso, tão invasivo, que sufoca qualquer traço de individualidade. O quinto golpe mental proibido se revela nesse lugar obscuro, a fusão tóxica de identidades. O narcisista não quer apenas sua atenção, ele quer ocupar o seu lugar por dentro. Carl Jung dizia que o processo de individuação é a jornada de retorno ao centro do self, o resgate daquilo que é genuinamente nosso, que nunca foi moldado por máscaras. Mas o narcisista, em sua ânsia por controle, sabota esse processo. Ele não quer que você se descubra, ele quer que você se desintegre e o confunda com a resposta. Ele se infiltra em suas decisões, suas referências, seus vínculos, e quando você menos espera, está vivendo uma vida que não escolheu, sentindo emoções que não são suas e desejando coisas que antes te causavam medo ou repulsa. O quinto golpe é perverso porque se disfarça de conexão profunda. O narcisista se apresenta como sua metade, seu reflexo, seu complemento. Ele copia seus gestos, repete suas expressões, finge compartilhar seus valores. Tudo para construir a ilusão de uma fusão perfeita. Mas o que parece unidade é dissolução. O que parece intimidade é invasão simbólica. E você, sedento por amor e pertencimento, permite que ele entre onde ninguém jamais deveria ter entrado, na estrutura do seu ser. Ele vai dizendo o que é melhor para você,
o que combina com você, o que você deveria sentir, o que você não pode fazer. E aos poucos, como um escultor das sombras, ele vai redesenhando os contornos da sua identidade, apaga traços, suaviza resistências e imprime em você a sua presença. Não com força, com constância. E é isso que destrói, a repetição. A repetição sutil e simbólica que ensina sua psique a ceder, a se moldar, a aceitar. Você começa a se abandonar sem perceber. Abre mão de amizades, desiste de hobbies, muda a forma de se vestir, controla o tom da voz, pede permissão para existir. E o mais assustador, tudo isso parece natural, parece escolha, parece amor, porque o narcisista não impõe, ele seduz. Ele transforma cada pequena renúncia em uma prova de lealdade, em um teste de fidelidade. E você, em nome do vínculo, começa a se esvaziar, um pouco por dia, um silêncio por vez. Jung nos ensinava que a alma se revolta quando é ignorada. E essa revolta não vem como um grito, vem como tristeza, como ansiedade, como insônia, como falta de sentido. O corpo começa a gritar onde a mente silencia, e você sente que algo está errado, mas já não consegue nomear, porque o nome que você carrega agora é o nome que ele moldou. E nesse novo eu, você já não se reconhece, mas também tem medo de voltar ao que era, porque o narcisista ensinou que ser você era pouco, que sua essência precisava ser corrigida. A fusão tóxica de identidades é um sequestro simbólico, e como todo sequestro, começa com promessas. Eu te conheço como ninguém, só eu vejo quem você realmente é. Comigo, você será sua melhor versão. Mas o que vem depois dessas promessas é um controle emocional sutil, disfarçado de cuidado. Ele te observa, te estuda e depois te molda. E você agradece, porque não percebe que está perdendo pedaços, que está desaparecendo, que está virando sombra de si mesmo. A sensação mais devastadora desse golpe é a de vazio. Um vazio que nada preenche, nem a presença do outro, nem a ausência dele, nem as memórias, nem as promessas, porque o vazio que você sente é o vazio da sua identidade sequestrada, e até que você decida se reconectar com ela, esse abismo vai crescer, vai se expandir, vai consumir qualquer tentativa de felicidade. Carl Jung diria que nenhuma cura é possível sem retorno à origem. E o seu ponto de origem está soterrado sob camadas de personagens criados para agradar alguém que nunca te viu de verdade. Mas há uma chance de ruptura. Um momento em que algo em você, mesmo fraco, mesmo cansado, sussurra: eu não sou isso. E esse sussurro é a sua alma voltando, a sua essência respirando sob os escombros. Esse é o começo do fim da fusão. Quando você começa a questionar quem eu era antes de tudo isso, o que eu gostava antes de ser moldado, do que eu abri mão para caber nessa história. E a partir dessas perguntas, nasce o primeiro traço da sua reconstrução. O quinto golpe mental proibido tenta apagar sua assinatura psíquica, mas ele também revela, por contraste, o valor do que você perdeu. E se há algo que Jung nos deixou como herança, é a certeza de que aquilo que foi reprimido pode e deve ser reintegrado. Seu eu original ainda existe. Ele está ferido, mas não destruído. Está em silêncio, mas não morto. E a dor que você sente agora é o chamado dele. Um pedido para voltar para casa, para si. Você já sentiu frio no meio do calor? Já sentiu um vazio repentino no exato momento em que achava estar seguro? Como se alguém tivesse apagado a luz sem te avisar, e você ficasse parado com os olhos abertos, tentando entender para onde foi o brilho, o calor, a conexão. É nesse silêncio gélido, calculado e invisível que o narcisista executa o sexto golpe mental proibido, a retirada estratégica do afeto. Ele não te deixa, ele te abandona por dentro. Ele não se afasta, ele some, enquanto continua ao seu lado. Carl Jung dizia que todo ser humano precisa de reconhecimento emocional para se desenvolver. O afeto não é luxo, é fundação.
É o espelho onde nos vemos, onde nossa existência se valida. Mas o narcisista, mestre em compreender necessidades psíquicas profundas, usa isso contra você. Ele aprende rapidamente o que você precisa para se sentir amado. Ele entrega isso intensamente, imediatamente. E depois, como quem puxa uma escada sem aviso, ele retira. Não para sempre, apenas o suficiente para que você sinta falta, para que você sinta fome, para que você deseje, suplique, ceda. Esse golpe é brutal porque fere no que há de mais essencial: o direito de sentir, o direito de ser visto, de ser tocado, de ser acolhido. O narcisista quebra o fluxo emocional de forma estratégica. Ele te inunda de presença, depois se torna ausência. Ele te abraça com intensidade, depois se afasta com frieza. Ele te diz que é tudo para ele, depois age como se você fosse um fardo. E esse pêndulo constante entre afeto e desprezo faz algo devastador. Ele vicia sua alma, cria dependência, e você se torna um adicto de atenção. A ausência dele começa a doer mais que os abusos, e você passa a aceitar o pouco, a se contentar com migalhas, porque elas se tornam raras, preciosas, valiosas. A escassez criada por ele transforma qualquer gesto mínimo em milagre. E você começa a agradecer pelo que deveria ser normal. Começa a chamar de amor aquilo que é controle emocional disfarçado. E quanto mais ele se ausenta, mais você corre atrás. Não porque não sabe o que está acontecendo, mas porque sente que, de alguma forma, a culpa é sua. Jung nos ensinaria que esse mecanismo ativa a ferida arquetípica do abandono, aquela que nasce na infância, quando o amor vinha condicionado, intermitente e instável. A ferida que forma adultos, que precisam provar o tempo todo que merecem ser amados. E o narcisista, ao perceber essa dor ancestral, repete o trauma. Ele reabre a ferida não para curá-la, mas para controlá-la. Ele se torna a figura que fere e que alivia, a fonte da dor e da esperança, o causador da tempestade e o falso salvador. Você começa a medir tudo o que faz, começa a andar em silêncio para não incomodar, a sorrir quando não quer, a ceder quando deveria gritar. Tudo para evitar que ele se vá novamente, porque a dor do vazio é maior que a dor do abuso. E isso é a essência do sexto golpe: te treinar a aceitar o inaceitável em troca de pequenos fragmentos de presença, de te ensinar que o afeto é uma moeda e que você precisa merecê-lo todos os dias, mesmo que não saiba qual foi o pecado que cometeu para perdê-lo. E o mais perverso, o narcisista se recompõe no exato momento em que você está prestes a quebrar. Ele reaparece com doçura, com cuidado, com presença, e você, faminto, se entrega. E quando isso acontece, ele reforça o ciclo. Ele te ensina que basta você suportar o gelo, que o calor volta. Por isso, você nunca se liberta, porque sabe que, no fundo, ele voltará. Mas esse retorno não é redenção, é repetição, é a manutenção da prisão. Carl Jung nos diria que todo padrão inconsciente que não é enfrentado se repete como destino. E se o destino que você está vivendo é o de mendigar migalhas de afeto, talvez seja a hora de encarar o padrão, de observar com coragem a raiz da sua necessidade de ser escolhido. Porque o narcisista só consegue te controlar enquanto você acreditar que precisa dele para se sentir completo. Enquanto você acreditar que sem ele não há amor. E isso não é verdade. Isso é condicionamento psíquico. É trauma emocional sendo reciclado. Quando você começa a perceber o ciclo, algo muda. A ausência dele já não te silencia da mesma forma. O silêncio começa a ecoar diferente. Começa a soar como oportunidade, como espaço, como possibilidade de reencontro com você. E esse é o momento em que o golpe perde força, porque a única coisa que mantém a retirada estratégica do afeto funcionando
é sua reação, é sua dor, é sua entrega. Quando você não corre mais atrás, ele se desespera, porque perde o controle, perde a arma. Esse sexto golpe, apesar de brutal, também é uma chance. A chance de perceber que o amor não machuca assim, que afeto verdadeiro não desaparece para castigar, que presença não é recompensa. Carl Jung nos lembraria que o verdadeiro despertar acontece quando nos recusamos a continuar sofrendo aquilo que não compreendemos. E agora talvez você comece a compreender. Talvez algo dentro de você esteja se levantando, não mais para suplicar amor, mas para recuperar o próprio coração. Em algum momento, sem perceber, você começa a se perguntar quem realmente é. E essa pergunta não surge em meio à calmaria, mas no meio do caos. Você se olha no espelho e a imagem que retorna não responde. Seus gestos parecem estranhos, suas escolhas distantes, seus desejos desconectados. É como se uma versão de você tivesse sido construída, não a partir da sua verdade, mas a partir da expectativa de alguém que te moldou com intenções ocultas. E é assim que o narcisista executa o sétimo golpe mental proibido, a projeção de um eu falso. Ele destrói quem você era e implanta um personagem. Carl Jung dizia que tornar-se consciente é um processo doloroso, e nunca isso se torna tão real quanto quando você percebe que foi empurrado para fora de si mesmo. O narcisista não te obriga a mudar, ele te convence de que mudar é sua única opção para ser aceito. E esse novo você que nasce sob pressão não é uma evolução, é um exílio. Você abandona partes autênticas, apaga seus instintos, reprime sua intuição, tudo para caber numa ideia que o outro projetou em cima de você. Um rascunho que ele desenhou com controle, não com amor. O mais cruel é que esse eu falso funciona. Ele agrada, ele convence os outros, ele é visto como forte, sábio, adaptável, mas por dentro você grita, porque a alma sabe quando está encenando e o corpo responde, com angústia, com ansiedade, com exaustão. Esse eu criado para sobreviver começa a te matar lentamente. A cada sim forçado, a cada sorriso programado, a cada silêncio que te sufoca, você se afasta mais da sua essência. O narcisista não apenas roubou sua liberdade, ele corrompeu a sua identidade. Esse sétimo golpe é letal, porque não deixa cicatrizes visíveis. Ele se instala como uma ilusão perfeita de amadurecimento. Ele te diz que você evoluiu, que você melhorou, que agora você é mais maduro. Mas a verdade é que você foi treinado a se calar, a recuar, a se moldar, não por escolha, mas por sobrevivência emocional. Você criou um eu alternativo que é funcional para o relacionamento, mas que não tem alma. E viver sem alma é a forma mais sutil de morte. Jung alertava que a persona, o papel social que usamos, é necessária, mas jamais deve substituir o self. O narcisista, porém, inverte essa ordem. Ele te transforma em persona pura, um personagem moldado por suas exigências. Uma marionete emocional que age para manter a paz, para evitar o abandono, para proteger o vínculo. E a cada dia vivendo nesse personagem, você vai se esquecendo de quem era, vai enterrando desejos antigos, vai apagando lembranças que te contradizem, porque manter o papel exige consistência, mesmo que isso custe sua autenticidade. E é exatamente assim que ele vence. Quando você começa a se auto-editar, quando sua liberdade vira autocensura, quando sua espontaneidade vira cautela, quando sua verdade vira risco. O eu falso projetado pelo narcisista não é apenas uma camada, é uma armadura. E o problema das armaduras é que protegem por fora, mas sufocam por dentro. Você vive uma farsa emocional, tentando parecer bem, tentando ser aceito, tentando manter a versão ideal de si mesmo, enquanto a versão real agoniza no silêncio. Mas há algo que o narcisista não consegue prever: o retorno do self. Carl Jung afirmava que o verdadeiro eu jamais desaparece por completo. Ele apenas se oculta, esperando a chance de emergir. E essa chance vem como crise,
como colapso, como um momento de exaustão absoluta em que você não consegue mais sustentar a farsa. Tudo desmorona, o relacionamento, a imagem, a força, mas no meio dessa ruína surge a verdade, uma força bruta, instintiva, primordial, que diz: basta, essa é a ruptura. O instante em que você decide parar de atuar, parar de agradar, parar de se moldar. É o momento em que o personagem morre e você começa a renascer. Não como o eu perfeito que o outro projetou, mas como o eu imperfeito que é real, que sente, que erra, que grita, que deseja. E esse processo, embora doloroso, é o portal da cura. Porque não há cura sem autenticidade. E não há autenticidade onde há medo de existir. O sétimo golpe mental proibido é o mais profundo porque não destrói o relacionamento. Ele destrói a sua relação consigo mesmo. E para reverter esse golpe, você precisará reconectar com sua história, com sua memória, com sua intuição. Precisará se lembrar de quem era antes de se perder. Precisará enfrentar o medo de ser rejeitado por ser verdadeiro. Carl Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E talvez agora você esteja pronto para acender essa luz. Não para confrontar o narcisista, mas para resgatar o que restou de você. O pouco que sobreviveu sob as máscaras, a centelha que ainda pulsa, o grito que ainda ecoa. Porque no fim das contas, a pergunta que define tudo não é se ele vai mudar, é se você está disposto a deixar de ser quem ele criou, para voltar a ser quem você nasceu para ser. Há coisas que não se desfazem com o tempo, porque não foram feitas de matéria, mas de memória. E talvez, ao atravessar cada sombra revelada por esta jornada, você tenha sentido isso, que algo dentro de você se movimentou de forma silenciosa, mas irreversível. Carl Jung nos lembrava que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E agora, no silêncio que se aproxima, algo em você já não dorme mais. Você talvez não consiga explicar com clareza, mas sentiu. O calor e o frio, o abandono e o reencontro, a dor de carregar um nome que não era seu e a força de devolvê-lo. Os 7 golpes mentais não foram apenas mecanismos de manipulação, foram espelhos, portais, fragmentos de uma dor que já estava em você antes mesmo de o narcisista chegar. Ele apenas acendeu o que estava adormecido, e foi nesse incêndio que você começou a encontrar sua forma verdadeira. Você caminhou por labirintos sem mapa, dançou com monstros internos, confundiu afeto com punição, presença com prisão e mesmo assim seguiu. Porque há algo que o narcisista nunca pôde destruir, a sua centelha. Aquilo que Jung chamaria de self, a essência que resiste mesmo quando tudo se desmancha. E agora, nesse instante em que o conteúdo parece terminar, essa centelha pulsa mais forte. Ela sabe que ainda há muito por vir. Você não precisa ter todas as respostas. A verdade não se revela como um grito, ela se insinua como um sussurro. E se você ouviu, mesmo que de leve, é porque sua alma está pronta para mais. Pronta para se lembrar do que foi enterrado, silenciado, moldado. A lembrança de si não vem com pressa, vem com coragem. A cada passo, a cada recusa, a cada sim que nasce do lugar certo. O mundo pode te oferecer novas prisões, com novos rostos, mas agora você tem olhos diferentes. E isso é tudo, porque o verdadeiro poder não está em manipular o outro, mas em recusar ser manipulado. Não em controlar, mas em se possuir. E talvez, ao longo desses minutos, você tenha dado esse primeiro passo, o de voltar para si, mesmo que aos poucos, mesmo que tremendo. Não se culpe pelo tempo que passou em silêncio, pelo que tolerou, pelo que fingiu não ver. Todos os que despertam, um dia, também dormiram. A dor só se transforma quando acolhida. E o que você viveu, por mais sombrio, pode agora se tornar caminho. Caminho para outros. Porque quando uma consciência desperta, ela se torna luz, onde antes havia abismo. E se a sua presença aqui foi mais do que curiosidade, se algo em você estremeceu, então não ignore.
Essa experiência não termina quando o vídeo acaba. Ela continua em cada escolha, em cada limite, em cada palavra que você decide não engolir mais. A sombra só governa onde não há olhar. E agora você está vendo. Que essa não seja uma despedida, mas o início de um pacto interno. Um pacto de não mais aceitar menos do que aquilo que sua alma merece. Porque a partir de hoje, você carrega algo que o narcisista jamais poderá apagar. A lembrança de quem você é quando ninguém te molda. E talvez o maior segredo revelado por Jung seja este. A verdadeira revolução acontece quando a alma se recusa a continuar se traindo em nome do amor. Se esse mergulho te tocou, se alguma ferida foi reconhecida, se alguma luz se acendeu no meio da dor, então continue. Curta, comente, compartilhe, mas não por hábito. Faça isso como quem estende a mão para alguém que também está tentando sair do labirinto. Que essa chama que agora queima em você possa iluminar o caminho de outros também.